Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Que todos nós tenhamos uma reunião poderosa. Lembre-se que a palavra tem que penetrar, não tem história, tem espírito. É isso que vai fazer toda a diferença na sua vida. Eu sempre falo sobre isso e às vezes é como um culto como este, tá? Eu não acredito, eu sei o dia que a minha vida mudou, eu sei o dia que a chave virou, eu sei o dia que a unção foi derramada. Tá cheio de exemplos para a gente entender e ver isso. Ontem eu ainda foi postado, né, um fragmento do testemunho do meu filho, e ele falando também do momento que a chave virou. Quando a chave vira, tudo muda, né? Não sei se vocês viram, chegaram a ver ou não. São 15 minutinhos, procura lá que você vai ver, vai ajudar muita gente. E uma das coisas que ele fala é o seguinte: ele estava do lado das melhores companhias, ouvindo as melhores direções e conselhos. O momento que a chave virou, o momento que houve uma mudança interna, uma transformação. E quando isso acontece, tudo muda. Muda externamente, muda resultado, muda realizações. E eu acredito seriamente no que diz a Bíblia. O que diz a Bíblia, a palavra ela se cumpre de uma forma ou de outra. Eu estava hoje, quando nós fazíamos a live, o culto pela manhã, eu meditava nessa palavra e eu disse: como isso é forte, como isso é poderoso. As mesmas coisas acontecem hoje. Nós precisamos nos colocar realmente no propósito. Precisamos nos colocar na posição, porque o problema, às vezes tem pessoas que dizem assim: eu ainda não vivo isso, isso não tem se cumprido na minha vida, porque você não entendeu. O dia que você entender o propósito de verdade, você colocar na posição, você vai ver tudo isso mudar, as coisas acontecerem. Então vamos aqui, deixa eu voltar, Êxodo 31, depois eu entro para a parte de agora, que diz assim, Êxodo 31, versículo 1, que diz assim: o Senhor disse mais a Moisés: eis que chamei pelo nome Bezalel, diga comigo, e o enchi do Espírito de Deus. Ponto de partida. Ponto de partida. O enchi do Espírito de Deus. Diga comigo, de habilidade, de inteligência, de conhecimento, em todo artifício. Diga comigo, para elaborar desenhos e trabalhar, diga, em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras de engastes, para entalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. Escolhi Oliabe também, diga comigo, também dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me, diga comigo, para que me façam tudo o que tenho ordenado. Para que me façam tudo que tenho ordenado. Eles farão tudo segundo tenho ordenado. Vou mudar a tradução, quero que você pegue cada palavra. O enchi com meu espírito, diga comigo, e lhe dei inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico. Diga, para fazer desenhos e trabalhar em ouro, prata, bronze,
e aí vai. Para lapidar pedras preciosas, e aí vai. Dei também capacidade a todos os homens habilidosos para fazer as seguintes coisas que eu mandei. Todas essas coisas deverão ser feitas, diga comigo, exatamente como eu ordenei. Tinha um propósito. O dom, talento, sabedoria, habilidade tinha um propósito. Vamos lá. O enchido do Espírito de Deus, repita comigo, dando-lhe destreza, habilidade. Diga plena capacidade. Diga habilidade e plena capacidade para desenhar e executar trabalhos, ou seja, fazer projetos e executar, projetar e executar, para trabalhar ouro, prata, pedras preciosas, para fazer grandes coisas. Além disso, também capacitei, diga comigo, todos os artesãos, para que execute tudo o que lhe ordenei. Tudo deve ser feito exatamente como eu lhe ordenei. E só para finalizar, o enchido do Espírito de Deus, diga comigo, ele dei grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos. Ele é um exímio artesão perito no trabalho com ouro, prata e bronze. E aí vai, né? Os artesãos deverão fazer tudo conforme lhe ordenei. Olha que coisa incrível. Homens que Deus escolheu, derramou do seu Espírito. Diga comigo, derramou do seu Espírito. Dei-lhe o Espírito. Do Espírito veio sabedoria, inteligência, habilidade, perícia, plena capacidade para não só projetar, mas para executar. Não só para projetar, desenhar, projetar e executar. Tinha um propósito. Todo esse dom e esse talento tinha um propósito. Tem algo lindo aqui, forte demais. A Bíblia diz o seguinte, no livro de Jeremias, diz o seguinte, preste atenção no que eu vou dizer a você. Se você entender esse sermão, muita coisa vai mudar na sua vida a partir de hoje. Olha o que diz. Não é a minha palavra, diga comigo, como fogo, diz o Senhor, e como martelo que despedaça a rocha? Não é a minha palavra como fogo? Não é a minha palavra como martelo, como a marreta? O que quer dizer isso? O que o artesão, o que eles faziam? Não só os artesãos, mas como os ferreiros. Eles construíam. Eles tinham dons, talentos, habilidades. Olha, o artesão, trabalhar o ouro, prata, pedras preciosas, criar coisas valiosíssimas para os propósitos de Deus. O que os ferreiros faziam? Eles forjavam armas poderosas. Tanto é que quando a Babilônia invadiu Israel, a primeira coisa que eles fizeram foi levar cativos os ferreiros, para que eles não construíssem armas para se livrar e se defenderem. E aí tem algo forte demais. Não é a minha palavra como fogo, pergunta o Senhor, e como martelo que despedaça a rocha? Não é a minha palavra como fogo e como martelo que você esculpe, que você constrói, que você faz a ferramenta que você precisa ou que você necessita para grandes realizações, para forjar o seu futuro, para forjar projetos ousados, coisas poderosas? Acaso a minha palavra não arde como fogo, diz o Senhor, não é como o martelo que despedaça a rocha? No livro de Joel, diz o seguinte, proclamem isso entre as nações. Diga comigo, preparem-se para a guerra. Porque quem quer vencer tem que travar uma guerra.
E às vezes essa guerra, ela é contra sentimentos, pensamentos, contra o espírito da miséria, da vergonha, da humilhação, da escassez. Eu vou mostrar isso para você. A função dos ferreiros e dos artesãos. Despertem os guerreiros. Todos os homens de guerra aproximem-se e ataquem. Diga comigo, em voz alta, por favor, forjem. Quem forja? Um ferreiro. Forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças. Diga comigo, diga o fraco, sou um guerreiro. Pega a tua ferramenta de trabalho e transforma numa arma. Pega a tua ferramenta de trabalho e forja ela, transforma numa arma. Pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. Deixa eu mudar a tradução. Declarem uma guerra santa, convoquem os valentes, que todos os homens de guerra se apresentem e se preparem. Transforme suas lâminas de arado em espadas e suas foices em lanças. Que o fraco diga, repita comigo, eu sou forte. Diga, eu sou forte. Peguem a foice e comece a colher, porque a plantação está madura. Venham, pisem as uvas, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam. Multidões, multidões, diga comigo, no vale da decisão. É tudo que precisa acontecer em algumas pessoas, tomar uma decisão. Uma decisão. Uma decisão, eu não aceito ser mais quem eu sou, eu não aceito mais o resultado que eu tenho, eu não aceito mais a mesma vida. Eu não aceito passar pelas mesmas coisas, eu não aceito mais a mesma limitação, eu não aceito mais a mesma escassez, eu não aceito minha vida não crescer, eu não aceito minha vida não prosperar, eu não aceito permanecer aonde eu estou. Mas, olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Enchi do Espírito de Deus, de habilidade, inteligência, conhecimento. Enchi do Espírito de Deus e dei inteligência, competência, habilidade para fazer todo o trabalho, fazer desenhos. Enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade, plena capacidade para desenhar e executar trabalhos. O enchi do Espírito de Deus e lhe dei grande sabedoria, habilidade, perícia para trabalhos. Sabe o que Deus tem levantado nos dias? Eu falei sobre isso agora, essa semana ainda. Que coisa linda, né? Quando a palavra entra. Deus tem, hoje, nos dias de hoje, e os próximos dias e anos que Deus tem projeto, eu ainda disse assim hoje pela manhã, Deus arrebatou a igreja? Sim ou não? Não. Ok? Nós estamos aqui, não estamos? Sim ou não? Significa que Deus tem projetos ousados e corajosos, poderosos, para realizar aqui ainda. Deus tem projetos com homens e mulheres de Deus, artesãos ferreiros, homens e mulheres como vocês, que Deus vai usar para forjar o futuro, para forjar negócios, modelo de negócios, para forjar projetos, para realizar coisas estrondosas para o reino, homens e mulheres que Deus vai dar habilidade para trabalhar com ouro, riquezas, ouro, prata, pedras preciosas, para executar ferramentas, forjar modelo de negócios que trarão grandes benefícios às pessoas e trarão grandes benefícios para o reino. Esses arquitetos, esses artesãos, esses ferreiros que forjam instrumentos poderosos, que levantam negócios poderosos, são vocês, são pessoas, homens e mulheres de Deus, que Ele quer derramar inteligência, capacidade, da destreza, perícia,
habilidade, sabedoria para realizar coisas estrondosas, são vocês. Por isso não deixa o diabo continuar dizendo para vocês assim, ó, não é para mim, eu sou pequeno, eu sou de família pequena. A palavra para você é: diga ao fraco, eu sou forte. Enquanto a gente permanece com essa mentalidade, olha o outro texto que eu vou ler para você. Porque o meu povo fala desse modo: minhas mensagens sairão de sua boca como chamas de fogo. Farei com que as minhas palavras em sua boca sejam fogo. O fogo, ele forja. O fogo e a marreta é fogo e martelo. Você forja o que você quiser, você forja a ferramenta que você quiser, você trabalha o instrumento que você quiser. Zacarias, depois do Senhor mostrou 4 artesãos. Diga comigo, 4 artesãos. Eu perguntei, que eles vêm fazer? E ele respondeu, ali estão os chifres. Diga comigo, chifres, que dispersaram Judá ao ponto de ninguém conseguir sequer levantar a cabeça. Chifres são autoridades e poderes. Chifres são autoridades e poderes que vieram para dispersarem o povo de Deus e humilhar. Eu vou mudar a tradução, você vai ver que está escrito humilhação. Humilhar, a ponto de não levantar a sua cabeça. Envergonhado, derrotado. Mas, diga comigo, os artesãos vieram aterrorizar e quebrar. Diga, aterrorizar e quebrar. Aterrorizar e quebrar esses chifres. Diga, esses poderes, essas autoridades das nações que se levantaram contra o povo de Judá e dispersá-los. Somos nós, os artesãos. Somos nós os ferreiros. Somos nós os arquitetos. Então o Senhor me mostrou 4 ferreiros. O que estes homens vieram fazer? Perguntei. O anjo respondeu: os 4 chifres são as nações que dispersaram, diga comigo, e humilharam Judá. Quem que é? O povo de Deus. Mas por que estava assim? Não era, tem nada força do acaso, que isso nunca acontece, tá? Isso só aconteceu por conta de desobediência. Mas, todavia, Deus veio para livrar. Esses chifres são as nações que dispersaram e humilharam Judá. Agora, diga comigo, os ferreiros vieram para aterrorizar, derrubar e destruir essas nações, essas forças, para cortar, para derrubar essas forças. Diga, eu sou esse ferreiro. Diga, eu sou esse artesão. Somos nós. Somos nós. Olha que coisa linda, quando você olha a história do Bezalel e os que com ele estavam, derramado sobre esses homens sabedoria, primeiro o Espírito, sabedoria, habilidade, diga comigo, plena capacidade para realizar projetos para Deus. Tinha um propósito, eles estavam realizando coisas que eram projetos de Deus. Deus, você viu o que termina? Como termina? Tudo deve ser feito exatamente como lhes ordenei. Deus tem falado muito, e eu estou feliz. Escute o que eu estou falando com vocês, tá? E eu vou mostrar isso para vocês nos próximos dias e nos próximos anos. Eu tenho pessoas que têm me procurado e me apresentado os projetos que Deus tem dado. Porque está pegando o Espírito. Está pegando. Nós nunca vimos o povo de Deus crescer tanto e prosperar como vai prosperar nos próximos tempos. Porque Deus tem levantado matrizes, colunas, incubadoras,
de projetos dele. Pessoas que ele está dando visão, ideias, projetos. Pessoas que ele está levantando como ferreiros, como artesãos. Eu dou a planta, eu dou o projeto e te dou a capacidade para você realizar. Para trabalhar com ouro, prata, pedras preciosas, ou seja, com riquezas. Trabalhar com coisas valiosíssimas, que são projetos de Deus. Toda essa habilidade, todo esse talento, toda essa visão foi dado com um propósito. Foi dado para que eles executassem os propósitos de Deus para as coisas, utensílios realizados para adoração a Deus. E Deus está levantando pessoas para isso. Pessoas que são incubadoras, pessoas que são matrizes, pessoas que Ele tem dado projetos. Você viu que esses homens, o Senhor deu a capacidade de projetar, de desenhar, mas de, repita comigo, executar. Olha que lindo, executar, projetar e executar coisas lindas. Somos nós de quebrar essas forças que vêm para humilhar, que não deixa muitos levantar a cabeça por andar derrotado, humilhado. Não, foi dado a nós poder para quebrar isso. Nós somos levantados como ferreiros para poder quebrar, cortar esses chifres, esses poderes. O poder da vergonha, da miséria, da humilhação, da escassez. Esses poderes que trazem humilhação à vida de muitos, derrota, destruição. Somos nós. Não deixa passar, porque, olha que coisa, peraí, para de dizer, parar e dizer assim: Senhor, eu sou um Bezalel, coloca o teu Espírito em mim. Senhor, me dê sabedoria, me dê entendimento, me dê capacidade, habilidade, Senhor, eu estou aqui. Quem ensinou esses homens a fazer essas coisas? Eu estava dizendo hoje pela manhã uma coisa que hoje eu vou contradizer, e você nunca mais vai esquecer disso. Eu vou mostrar uma coisa. Ontem na reunião, aliás, a reunião de ontem quem não participou vai assistir a reunião de ontem, porque todo mundo precisa entender com profundidade o porquê do sacrifício de Jesus, e a reunião de ontem está muito clara e detalhada, e todos precisam saber, seus filhos precisam saber, precisa gastar tempo com eles nesse sermão. Mas eu estava falando hoje, pela manhã, o grande segredo de Salomão, qual foi? Porque você pega hoje, todo mundo virou modismo, né? Todo mundo quer falar da sabedoria de Salomão, falar do segredo de Salomão, com a sabedoria de Salomão e tal. E a verdade é que é tudo balela, conversa fiada. Tudo. A grande maioria está falando, só reproduzindo. Todo mundo está reproduzindo. Mas tem um segredo em específico. E se nós pararmos realmente pelo Espírito Santo para discernir o porquê que ele chegou lá, é o mesmo conselho que o Senhor Jesus nos dá. Um conselho simples. Ontem eu perguntava assim: quem quando criança já foi à lua? Quem quando criança já foi à lua? Levanta a mão aqui. Já foi na lua já? Quando criança? Várias vezes? Ixi, eu passava meses lá. Eu já aprendi a tomar aquelas cápsulas, né? Porque não dava para comer, então tomava cápsula, aquela coisa toda. Então, quem quando criança já voou? Espera aí, eu vou dar uma volta. Não é? Quando criança, muitos já foram médicos, advogados, já foram de tudo. O que acontece? Aquela capacidade linda de sonhar. E aquela pureza, que você acredita que você pode tudo. E aí o que acontece? Você vai crescendo, você começa a ter as suas experiências, você começa a ser confrontado, barrado, as decepções, as pancadas da vida, e muitos perdem a pureza, a malícia, o poder de acreditar, e param de sonhar.
Jesus disse assim: por que é tão importante para quem quer viver realmente coisas grandes e poderosas? Jesus dá o conselho, só que todo mundo ignora. Primeiro ele diz assim: é necessário nascer, volta a ser criança. Volta a ser criança. Volta a pureza, volta a inocência, a capacidade de acreditar. Quem não se tornar como criança não pode ver o reino. Certo? Sim ou não? Todo mundo diz assim, quando Salomão teve a oportunidade de pedir, sabe o que ele pediu? Sabedoria. Foi não. Foi não. Primeira coisa que aconteceu com Salomão. Primeiro, se a gente pegar o ponto de partida, é amar ao Senhor e adorar ao Senhor. O que fazia com que ele subisse nos lugares sagrados para adorar o Senhor. Ok? Num dia de adoração, Deus se agradou de forma linda dessa adoração, das ofertas que ele fez, e apareceu a ele à noite e fez o pedido que todo mundo gostaria de ouvir. Qual foi? Deu a ele a oportunidade de fazer o pedido que todos gostariam. Pede o que você quiser e eu te darei. Aí vem o segredo. Vamos para Reis, diz o seguinte: agora, ó Senhor meu Deus, tu me fizeste reinar em lugar de meu pai, Davi. Lê você aqui em voz alta, por favor. Ponto. Repita em voz alta mais uma vez, diga: sou como... uma criança pequena e não sabe o que fazer. E aí, ele vem e diz assim: aqui estou no meio do teu povo escolhido, uma nação tão grande e numerosa que nem se pode contar. Dá a teu servo um coração, diga comigo, compreensivo. Vem cá, olha aqui para mim. Uma criança, primeiro ela depende, diga comigo, ela depende do pai. Ela precisa das orientações, dos conselhos, das direções do pai. Quando as pessoas quebram a cara? Quando deixa de ser criança. Quando se tornam independentes do pai. Quando se tornam independentes do pai. Quando elas passam a confiar em si. Porque esse coração compreensivo é para você entender os conselhos todos os dias. Porque todos os dias tem direções para vocês. Todos os dias tem orientações para vocês. E é isso que faz a diferença. Então, esse menino, eu sou como uma criança, eu não sei o que deve fazer. Ele se tornou dependente. O dia que ele se tornou independente, que é o que nós falamos a semana passada, você vê que das 12 tribos que era dele para sua descendência, 10 foi para Jeroboão. A descendência dele ficou só com 2. Por quê? Ele perdeu a inocência. Ele perdeu aquele poder de depender do Pai. Dá ao teu servo um coração compreensivo para que possa governar o teu povo e saber a diferença, diga comigo, e saber a diferença entre o certo e errado, pois quem é capaz de governar sozinho este teu grande povo? Quem é capaz? Eu não posso. Então, olha aqui para mim. Um filho, uma criança,
Ele precisa da direção, um coração compreensivo para entender os direcionamentos, os conselhos do Pai todos os dias, porque todos os dias virá conselhos. Está entendendo ou não? Sim ou não? Eu não sei quanto a você. Eu faço isso diariamente. Diariamente. Ontem, um sermão de ontem, eu almocei e falei, permaneça sentado na mesa. Fui trazer o sermão para eles inteiro. Mas quando foi à tarde, eu já estava dando outros conselhos para eles. Falando e dando direcionamentos. Meu filho para, ouve e fala, mais alguma coisa que o senhor quer que faça, pai? Posso repetir? Pai, mais alguma coisa que o senhor quer que eu faça? O que o senhor quer que eu faça? Quais os projetos que o senhor tem agora? O que o senhor quer que eu execute? Pai, me capacita. Sei que o senhor tem planos grandes. Sei que o senhor tem projetos grandes. Esse entendimento de extrema importância, você acha que é para ímpio estar ocupando o lugar que é teu? Você acha que é para ímpio e está desfrutando do que é para o justo? Quando foi que o filho pródigo se arrebentou? Quando ele saiu da presença do Pai. Eu disse sexta-feira uma coisa, eu disse todo mundo deveria tomar o melhor tombo da vida, que é o cair em si. Quando você cai em si, quando o cara saiu bam. Aí saiu da presença do Pai, da casa do Pai, foi viver a vida. E aí o que aconteceu? Perdeu tudo. Aí se viu num chiqueiro, cuidando de porco, desejando comer da comida dos porcos. Quando ele caiu em si, diga comigo, quando ele caiu em si? Quando ele caiu em si, ele disse assim, quantos dos trabalhadores mais simples do meu pai têm abundância, e eu aqui, vivendo esse caos. Aí ele disse assim, disse consigo, diga comigo, disse consigo. Ele falou com ele, Pai, pequei. Pai, o quê? Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um de seus empregados. Ele diz, voltarei para a casa de meu pai. E vou dizer, Pai, pequei. Só que ele não ficou só no pensamento. Ele pensou e fez. E o que eu estava dizendo ainda sexta-feira, a coisa mais linda, que orgulhoso, quem vive mentindo para si, viu? Porque o pior mentiroso é o que mente para si. Porque tem que falar a verdade para você. Não adianta você mentir para os outros que sua vida não vai mudar. O problema é você continuar mentindo para você. Porque quem mente para si, mente para os outros também. Ele chegou, ele poderia ter chegado lá, ainda com pose. Estou de passagem, só vim ver como é que o senhor está, vou passar uns dias aqui. Depois eu vou ficando. Não é verdade? Não. Ele chegou e disse o quê? Pai, pequei. Quebrei a cara. Eu achei que eu sabia, não sabia. Eu achei que eu estava certo e estava errado. Entendeu ou não? Sim ou não? Sim ou não? Tem uma mensagem para você aqui. Não adianta você mentir o que o resultado vai falar por você. Não adiantava ele dizer, estou lá, né, como eu dizia sexta, né? Eu adotei essa dieta de porco, que eu descobri que ela é ótima. Essa dieta do chiqueiro, que é ótima. Não, ele reconheceu
Ele foi e fez exatamente isso. Pai, pequei. Eu errei, quebrei a cara. Trata-me como um de seus funcionários. O pai o recebeu, o acolheu, o abraçou. Tirou aquelas vestes sujas de chiqueiro. Tirou o sapato sujo de quem vivia pisando no lamaçal, no chiqueiro. Colocou roupas novas, um anel novo, fez uma grande festa e recebeu aquele filho. Mas porque chegou com sinceridade de coração. Chegou com verdade. Que se tivesse chegado ali, porque Deus sabe. Deus sabe. Então a primeira coisa é isso. Quando ele caiu em si, ele voltou e fez o que precisava ser feito. Ele voltou a desfrutar de abundância. Todo mundo precisa cair em si. Essa é a melhor queda que existe. Quando você, que é o que eu estou falando do meu filho. O que eu estou falando, vai lá, são 15 minutinhos, vai ajudar muito, vai ajudar teus filhos. Vai ajudar teus filhos. Porque ele fala uma coisa muito importante, ele fala, eu mentia para mim. Eu mentia para mim. Eu me enganava. E eu dizia que eu falava assim para meu filho, falava assim, você foi criado num lar maravilhoso, não te falta nada, um lar estruturado, abençoado, tem prosperidade, só que eu não posso te dar, meu filho, o que só Deus pode te dar, realização. Você vai continuar sendo um frustrado na vida se você não der a Deus o que você precisa dar. Viu? Está entendendo ou não? Sim ou não? Realização. Ah, meu filho já tinha um carro legal para andar, se veste bem, mas não é isso. O que adianta você viver de imagem e não for realizado? Está entendendo ou não? A pessoa precisa ser realizada. E ele só se torna uma pessoa realizada. Você acha que um carro te realiza? Sim ou não? Uma casa legal te realiza? Sim ou não? Não, isso passa, daqui a pouco foi. Mas é uma vida de realização. Às vezes a gente acha que é um carro. Não, não é um carro. Até porque, quem é do tempo que Del Rey era só... Del Rey era o que tinha, não era? E hoje você vê um cara no Del Rey. Quem é do tempo do Santana? Santana, quem tinha um Santana era o cara. Sim ou não? E se você vê um cara num Santana hoje, desculpa quem está de Santana. Estou profetizando, você já, sei lá, no que você sonha. Para a gente entender. Não é verdade? Quem tinha uma Blazer 6 cilindros? Quem tinha um ômega 3.0? E hoje, você olha e você fala assim, tá frito. Tá frito. Porque tem umas 3 famílias lá. Não é? Sim ou não? Uma Blazer 6 cilindros, um ômega, tem umas 3 famílias que ele sustenta junto. Dá mais trabalho sustentar o carro do que os filhos. Que foi já. Então não é isso. É uma vida de realizações. Agora que eu vou começar a pregar. Fala, não, bicho, estou doido para ir embora. E eu não acredito que você está doido para ir embora. Com tantas coisas tão lindas que muda a tua história. E eu estou falando sobre isso, tá? Estou falando. Está entrando em muita gente. Tem gente me procurando, compartilhando comigo os projetos, pedindo para eu orar com eles com os projetos, já estão em execução projetos grandes. E eu sei que é só o começo. Tá aqui, ó, entrar na cova. Diga comigo, com o auxílio de Deus, realizaremos grandes feitos, pois Ele pisará os nossos inimigos. Ele, com auxílio de Deus. A Bíblia, diga comigo, é um livro de heróis. Então as histórias são épicas. A Bíblia é um livro de heróis. O que é uma história épica?
ou épico, é uma ação heróica, é algo memorável. Diga comigo, algo memorável, extraordinário, uma proeza, algo muito forte. Diga intenso, esplêndido, diga admirável, notável, fabuloso, imponente, magnífico, nobre, sublime. Isso é épico, algo grande, colossal, monumental, desmedido, fantástico, grandioso, inesquecível, ação gloriosa. Diga comigo, algo incomum. É o que os heróis da fé fizeram. Só que agora somos nós, queridos. Essas pessoas não estão mais aí. Somos nós. A Bíblia diz que a história se repete. A história se repete. E quem tem esses atos memoráveis, fabulosos, extraordinários, épicos, somos nós. Somos nós. Diga comigo, com Deus faremos proezas. Ele esmagará os nossos inimigos. Diga assim comigo, diga, eu vou fazer proezas. Diga com fé, diga com Deus. Diga, eu vou fazer proezas. Diga, eu farei proezas. Eu realizarei proezas. Quando você entra no propósito, Deus capacita. O que nós lemos ali na vida daqueles homens? Deus colocou o seu espírito, que é o ponto de partida, e do espírito, sabedoria, inteligência, capacidade, conhecimento, habilidade, habilidade artística, projetos, execução de projetos. Noé recebeu uma direção para construir uma arca e perseverante foi executando o projeto. Quem deu aquele projeto para Noé? Quem deu? É só você se colocar no projeto. Senhor, me dê projetos. Você é um instrumento. Você é um instrumento. Eu estava falando hoje, querido, olha, quem assistiu Destinos Curados de ontem? Se não assistiu, vai assistir. A igreja, ela não estimula, é igual eu falava hoje pela manhã, como eu já disse isso para várias pessoas. Eu sou do tempo que existia aquela religiosidade das pessoas ir para o monte orar para ver graveto. Toda vez que chegava para mim, eu dizia assim, edificou em quê? E agora, o que você vai fazer com isso? Isso muda a vida de quem? Isso cura, transforma. Isso faz o quê para a edificação do reino? Eu sou do tempo que, infelizmente, teve uma época que virou uma pandemia de gente orar para dente de ouro. Quem lembra disso? Quem lembra? Lembra disso? Orar para dente de ouro e um monte de gente falando que estava recebendo dente de ouro. Eu pensava assim comigo, em que acrescenta? Tanta gente precisando ser curada, tanta gente precisando ter sua vida transformada e usando uma fé para nada, não acrescenta nada, não edifica em nada. Fé, ela tem que ter propósito, porque Deus não faz nada sem propósito. É o que eu dizia hoje pela manhã. Qual é a moeda mais valiosa do reino? São o que Jesus veio buscar? Pessoas, porque ele precisa de ouro? Sim ou não? Ouro o céu tem? Tem ouro no céu? Da maior e melhor qualidade, jamais visto. Tem pedras preciosas nos céus? Sim, pedra que você nunca nem ouviu falar. A hora que você olha na Bíblia, você fala, Deus amado, não sabia que tinha tudo isso. Vai lá para o Apocalipse, você vai falar assim, Jesus, já ouvi falar de esmeralda, já ouvi falar de... Mas tem pedras que a gente nem ouviu falar. Tesouros que a gente nem conhece. O que ele busca? Pessoas. O que ele veio para salvar? Pessoas. Ponto de partida. Quando você entender isso, que o teu projeto, por isso que estou pedindo, assiste Destinos Curados. O que está acontecendo? Nós estamos mostrando transformações. Pessoas que tiveram o seu destino completamente curado.
Pessoas que têm a sua história, que não tem preço. Dinheiro não compra aquilo, dinheiro não paga. Dinheiro não paga. Você pode ter dinheiro que você não provoca aquilo. Dinheiro não transforma a vida da pessoa. Tem coisas que só Deus faz. Aí você escuta uma história, como nós estamos vendo ali. Você fala que coisa extraordinária, que coisa gloriosa. Só que o mais lindo é que essas pessoas são transformadas, já estão transformando vidas. Já é uma corrente. Pessoas que receberam, já entenderam o que eu recebi para levar. Quando você entende que tudo tem um propósito, que Deus quer colocar dentro de você essa semente, esses projetos, essas ideias, dar você coisas que não é simplesmente para você, não se trata de você. Você é só o instrumento. Você é só o instrumento que Ele vai usar. É a mesma coisa é o que eu tenho falado todos os dias a Deus. O que eu tenho pedido a Deus? Só me ajuda a retribuir todo o bem que o Senhor fez a mim, a minha casa, a minha família. Me ajuda, Senhor, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda a retribuir todo o bem que o Senhor fez na minha vida, na minha casa, na minha família. Porque não tem preço. O que nós podemos fazer? O que nós recebemos, nós damos. Nós retribuímos a obra. Nós retribuímos ao reino o que nós temos recebido do reino. Nós ajudamos a transformar vidas, abençoar vidas. Diga comigo, toda riqueza e prosperidade vem de ti. Diga, tu governas todas as coisas com teu poder e a tua força. Diga, e podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Fala com fé, sai do mecânico, do automático. Diga, eu realmente acredito que eu sou essa pessoa. Eu tenho falado muito sobre isso. Muito sobre isso. Porque a gente vai amadurecendo. Eu já não sou o mesmo do ano passado. Eu tenho falado muito, procure no seu coração. A resposta está no seu coração. Bispo, por que Deus não fez? Procure no seu coração. Todas as respostas que nós usamos estão no nosso coração. Ainda não demos, ainda não reconhecemos. Deus conhece as intenções, as reais intenções e motivações. Deus conhece. Então nós procuramos aqui. É a queda do filho pródigo, cai em si. E chega despido. Pai, pequei. Pai, quebrei a cara. Eu achava que eu era, mas eu descobri que não sou. Quando ele caiu em si, tudo mudou. Tudo saiu daquele caos, saiu daquele fundo de poço, saiu daquela destruição. O pai recebeu com festa. O pai trocou as vestes, o pai mudou o sapato com aliança, tudo diferente. Davi, quem disse isso, com certeza referindo a si mesmo, foi Davi que falou isso. Aquele menino do curral, aquele menino que ninguém estava vendo, que matou o leão, o urso, e depois enfrentou Golias, aos olhos de toda a nação, mas o que ele vinha fazendo, ninguém via, que ele já estava fazendo no oculto. O coração dele, Deus já estava sondando faz tempo. Entendeu? Sim ou não? O coração dele, Deus estava sondando faz tempo. Estava acompanhando lá no deserto. Então, aí esse garoto que lutou contra o leão e o urso para salvar uma ovelha, vem e publicamente desafia Golias, o maior guerreiro dos filisteus, e vence Golias. Esse ato épico transformou, diga comigo, esse ato épico, extraordinário, memorável, incrível, o transformou em um herói nacional. Ele venceu os inimigos
na fé no Deus vivo. Ele enfrentou na fé. A vitória era uma vitória da nação. Quando ele venceu, diga comigo, quando ele venceu, a nação venceu. Quando você vence, os seus vencem. É assim que acontece. Quando você vence, os seus vencem. Sua família vence, seus liderados vencem. A gente precisa entrar, deixar que isso entre. Quem deu aquele projeto ousado a Noé foi Deus. Quem deu essa capacidade para Davi vencer Golias foi Deus. Quem deu aquela sabedoria, habilidade, plena capacidade a Bezalel foi Deus. Colocou o espírito dele. Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos atravessar até o destacamento daqueles incircuncisos. Quem sabe o Senhor nos ajudará? Pois nada pode deter o Senhor. Diga comigo, pois nada pode deter o Senhor. Ele pode vencer. Diga comigo, ele pode vencer com muitos guerreiros e também com apenas uns poucos. Seja com pouco ou com muito, Deus pode dar vitória. Essa é a fé de Jonatas. Esse rapaz, um ato épico, escalou 2 penhascos, atacou sozinho com o escudeiro, o destacamento filisteu. Israel venceu a guerra por causa da coragem de Jonatas. Esse rapaz que disse isso. Deus pode dar vitória com poucos ou com muito. Deus pode dar vitória com muitos guerreiros e com poucos. Quer dizer, sabe onde está minha confiança? Não está na estrutura que eu tenho, está no favor, na graça de Deus. Deus, diga comigo, Deus não mudou. Mas infelizmente não são muitos aqueles que são capazes de crer e avançar com grandes feitos. Como realizar proezas se não decidirmos enfrentar? Diga comigo, como realizar proezas se não decidirmos enfrentar? Tem que enfrentar os desafios. Se aproxime de Deus, se achegue a Deus, entre. Senhor, Salomão, pai, o que o Senhor quer que eu faça? Eu sou um menino, eu não posso fazer. Coração, aquele coração dependente tornou ele um homem poderoso, famoso, o homem mais rico, famoso que já pisou na terra, mais sábio, dependente da fonte, estava ligado ao pai. Também havia Benaia, filho de Joiada, soldado valente de Cabzeel, realizou muitos feitos heróicos, como matar 2 grandes guerreiros de Moabe. Em outra ocasião, num dia de neve, perseguiu um leão até uma cova e o matou. Uma vez, com apenas um cajado, matou um guerreiro egípcio de 2 metros de altura, armado com uma lança da grossura de um eixo de tecelão. Benaia arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Feitos como esses tornaram Benaia tão famoso quanto os 3 guerreiros mais valentes. Foi mais honrado que qualquer outro membro dos 30, embora não fosse um dos 3, Davi o nomeou comandante de sua guarda pessoal. É a pergunta que nós devemos fazer, né? Qual a última vez que você conheceu e perseguiu, entrou numa cova para enfrentar? Não tem aquela frase que a gente diz, eu tenho, entre aspas, né, matado um leão por dia? Sim ou não? Qual a última vez que você entrou numa cova para enfrentar um leão? Entrou, sabe, lá no interior, lá no profundo, para matar esse leão. Por isso que eu estou pedindo a vocês, tá? Vocês pais, não é só os pais não, jovens. Escuta os 15 minutos do depoimento do Vitor, que vale a pena. Vale a pena. Porque você vai ver que os grandes... o problema é sempre. Esquece. Bispo, eu estou com um problema financeiro, procura interno.
Bispo, estou com uma série de problemas. Procura interno, está sempre interno. A resposta está no interior. Sempre, sempre. Talvez hoje eu falo aqui, você fala assim, não estou nem entendendo, bispo. Procura, você vai entender. Porque quando a gente entra, vai lá dentro, é o ponto que Deus está trabalhando com a gente. É o ponto que Deus está trabalhando. É o ponto. Porque tem coisas que Deus está trabalhando conosco. Outro dia eu conversava com uma pessoa, falava sobre, fez curso, treinamento, tem um monte de curso, tem uma pessoa super inteligente. E aí, de repente, tudo se travou. E eu dizia assim para ele, eu dizia, Deus está trabalhando no teu coração. Deus está trabalhando no seu interior. Tem ainda aí dentro orgulho e outras coisas que Deus não tem mais, não aceita dentro de você. Ele está trabalhando para tirar isso de dentro de você. A princípio a pessoa fala assim, não, mas eu já fui trabalhado, já fui esmigalhado aqui, ó, esmiuçado, bispo, eu não tenho mais nada dentro disso, não. Aí eu entrei um pouco mais. Eu falei, como se chama isso? Porque na nossa própria conversa, o orgulho apareceu. Eu falei, como se chama isso? O que te faz ter esse sentimento? E Deus está trabalhando para botar isso para fora de você. Ele não tem isso para você. Ele quer você limpo. Ele quer poder te usar. Está vendo que não é o teu conhecimento, não é a tua habilidade. Sabe, gente capaz. Gente capaz, você fala assim, se for para você na força do braço, isso aí dificilmente vai segurar, porque é capaz, é habilidoso. Mas quando Deus é por amor, porque o projeto de Deus é grande, os planos de Deus são muito grandes. Talvez a gente não tenha nem dimensão do quanto o plano de Deus com você é grande, só que você precisa de coração, estrutura, caráter para suportar o peso da bênção. É a palavra do semeador, dos 4 grupos. Primeiro não suporto, a palavra não permaneceu, o diabo arrancou. O segundo também, o terceiro, os espinhos sufocaram. E o quarto, tem níveis, 30, 60 e 100, até isso. Aí, qual é o problema? O problema é que a semente é a mesma. Por que um está produzindo 30, outro 60, outro 100? A semente é a mesma. Aonde está o problema? Porque a semente é a mesma. O problema está no solo. Quem está entendendo, por favor? Você está comigo aqui de verdade? Sim ou não? Querido, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes, hoje eu conversava ainda com os meus filhos, eu falava assim, e eles falavam isso, né? Às vezes, como a gente gostaria que muitos entendessem, porque é sempre mais fácil a gente colocar e falar assim, vamos lá, é o exemplo que eu estou dando para você aqui, né? Vai lá, o bispo está falando, mas ele é filho do bispo. Querido, pode ser filho do bispo, do papa, do arcebispo, do cardeal, pode ser filho do príncipe, do fulano, vai continuar sendo um derrotado e um frustrado na vida. Você está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Porque, não, mas o cara tem uma vida boa, o cara anda de carrão, é um frustrado na vida, é um infeliz na vida. Nós estamos falando de realização, nós estamos falando de um povo realizado, de um povo feliz, um povo livre. Nós estamos falando, bispo, mas o cara tem dinheiro, cara, se fosse assim ninguém se matava. Não é verdade? Se fosse assim ninguém se matava, ninguém queria morrer, ninguém tinha depressão, antidepressivo não era um dos medicamentos mais vendidos. Não existia droga por sujeito ficar se intoxicando com droga para esconder a sua frustração, sua infelicidade. Não existiria. Nós estamos falando de realização, que só Deus, a plenitude de Deus,
realizações poderosas, estrondosas, que só em Deus nós podemos, de feitos épicos, de atitudes épicas, que impactam. Acreditar tanto no que Deus fala, e tem, que nos faz tomar decisões que ninguém teria coragem de tomar. Como esse cara, vai lá, eu vou entrar. Como Davi, eu enfrento. Acreditava tanto que todo mundo estava fugindo de Golias, e o que ele falou? Eu enfrento. O que o irmão dele falou para ele? Deixa de ser tonto, presunçoso, menino. Você é um presunçoso, o que você está fazendo aqui? Quer ver o circo pegar fogo? Ele falou, virou as costas e seguiu. O rei vira para ele e diz, você não pode, você é apenas um menino. Eu posso. Eu já venci o leão e o urso, Deus me deu o livramento contra o leão e o urso, vai me dar contra esse filisteu, acreditando. Olha, se Deus me deu a vitória contra o leão e o urso, vai me dar contra esse filisteu, acreditando. Acredita de tamanha forma, que não adianta opinião, não adianta o que as pessoas falam, não tem peso o que as pessoas falam. Quem está entendendo, por favor? Não tem problema o que você acha, o que deixa de achar, porque está lá dentro de você. O nosso Deus continua sendo o mesmo. O nosso Deus, o Deus que abriu o mar, o Jordão, que entregou Jericó, Canaã nas mãos e tantos outros atos e feitos incríveis. Eu estou me sentindo o máximo, né? Quem assistiu a peça? Quem assistiu a peça? Pelo menos no YouTube, meu filho. Você assistiu? Não, no YouTube não, no Instagram. Quem assistiu no Instagram? Lindo, não foi? Foi lindo, cara. Isso aqui foi, nossa, coisa linda. Todo mundo devia estar aqui. Foi uma mega produção, foi um trabalho incrível de todos. E Jesus representou muito bem, né? Quem assistiu? Jesus foi. Aí depois, Jesus está ali, ó. Está na reunião. Olha lá. Jesus está presente, gente. Aí Jesus, né, termina a reunião e falou assim, bispo, pode falar, Jesus? Aí termina a reunião e fala assim, olha, bispo, eu estou conversando com meu pai, com a minha família, porque meu desejo é vir para a obra e céu interno. Eu falei, estou máximo, até Jesus quer ser meu obreiro. Jesus quer trabalhar comigo na obra, tá vendo? Eu falei, meu Deus, duas coisas que a gente deu risada, fez brincadeira, né? Jesus quer ser meu obreiro, quer ser meu interno. E o outro foi João Batista, que era só a capinha da espingarda. Realmente está comendo mel e gafanhoto. Só gafanhoto. Está aqui hoje João Batista ou não? Olha lá, ó, é o João Batista. Levanta a mão, João Batista. Olha lá. Só comendo gafanhoto, está pensando em melhorar a dieta, João Batista. Né? João Batista só está no gafanhoto só. Foi lindo. E também Judas está ali também. Cadê Judas? Levanta a mão. Judas está sob vigilância porque o povo quer bater nele até agora. O povo está querendo espancar Judas até agora. E outra coisa que para mim não teve preço foi os reis magos, pastor Demerval, vindo dançando no corredor, né? Aquela ali para mim também foi o máximo. Foi top demais. Ele vestiu, entrou no clima e veio em festa. Ele veio que eu falava, eu não acredito, meu Deus do céu, né? Alegria, eu falei, você vê. A gente fez uma viagem. E você sabe que foi tão lindo que quando eu passei aqui para entrar, componentes estavam chorando. Olha que impactante, os componentes do teatro estavam chorando aqui nos bastidores, tocados pela unção, pela graça do Senhor. Lindo isso, né? Estes são os nomes dos guerreiros mais valentes de Davi. O primeiro era Jabezão, o Ectomonita, líder dos três, isto é, dos três guerreiros mais valentes dentre os soldados de Davi. Certa ocasião, usou sua lança para matar 800 soldados inimigos numa só batalha.
O segundo era Eleazar, filho de Dodô, descendentes de Auí. Ele era um dos 3 guerreiros que estavam com Davi quando enfrentaram os filisteus, depois que todo o exército israelita havia recuado. Eleazar matou filisteus até que a sua mão ficou cansada demais para levantar a espada, e o Senhor lhe deu grande vitória. Diga comigo, o Senhor lhe deu grande vitória naquele dia. Quando o exército voltou, os soldados só tiveram de recolher os despojos. Depois dele vinha Samá, filho de Agé, de Ará. Certa ocasião, os filisteus se reuniram em Leí e atacaram os israelitas numa plantação de lentilhas. O exército israelita fugiu, mas Samá permaneceu em sua posição no meio do campo e derrotou os filisteus. Desse modo o Senhor lhe deu grande vitória. Absai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, era líder dos 30. Certa ocasião usou sua lança para matar 300 soldados inimigos numa só batalha, e foi por causa desses feitos, por causa de feitos como esse, que ele se tornou tão famoso quanto os 3. Absai era o mais conhecido dos 30 e era seu comandante, embora não fosse um dos 3. O que nós precisamos absorver? Se a sua vida, a sua história não é épica, é porque você não acredita em quão épico Deus é. Essa é a realidade. Por isso que a palavra ela tem que entrar e tem que queimar. A chama tem que arder dentro de nós. Se Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele faz as mesmas coisas. É uma época diferente, com projetos diferentes, mas o propósito é o mesmo. Muitos continuam frustrados porque o leão continua na cova, do lado de fora. Muitos estão do lado de fora morrendo de medo quando tem que entrar para dentro e enfrentar, encarar os desafios, enfrentar esses leões e matar. Eu não sei o que significa esse leão para você, o que significa esse leão na sua vida, esse leão nessa cova, mas o que Deus está dizendo é que chegou a hora de você fazer algo épico. Chegou a hora de entrar nessa caverna, Deus irá com você. Chegou a hora de se levantar. Você pode entrar com medo, mas vai sair com glória, triunfante. Está entendendo? Você pode ter medo. Gideão, quando foi fazer o que Deus mandou, ele foi fazer com medo, mas fez e saiu vitorioso. Será que Davi, em um momento ali, bateu um desconforto para enfrentar, vendo que um exército inteiro estava fugindo daquele gigante? Será que não bateu nada? Ainda que tivesse ali algum desconforto, algum receio, alguma ponta de medo, mas fez, enfrentou e Deus deu a vitória. É isso que Deus está falando conosco. Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos e coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos. O que vão falar de nós? O que os nossos filhos vão falar de nós? O que seus filhos vão falar de você? Qual o legado que vamos deixar? Você tem andado com pessoas épicas? Tem escolhido pessoas épicas? Pessoas com ação heróica, algo memorável, extraordinário, algo muito forte, intenso, esplêndido, admirável, notável, fabuloso, imponente, magnífico, algo grande, colossal, monumental, desmedido, fantástico.
inesquecível, pessoas com atos épicos. Você vai entrar na caverna e enfrentar os leões da vida, ou vai continuar do lado de fora tremendo, frustrado porque não crê? O que você vai fazer? Deus está falando com você. Tudo que chamamos de épico hoje foi uma decisão extravagante que alguém tomou. Foi decisões ousadas e corajosas que alguém tomou um dia. É épico falar de Neemias. Em 52 dias reconstruiu o que estava há 120 anos em ruínas. De Moisés, com feitos que dispensa comentário. É épico falar de José, que confiou em Deus quando tinha tudo para não confiar mais. Neemias restaurou as muralhas sem ceder para a oposição. Moisés falou com o faraó e libertou o povo sem temor. José resistiu ao processo. São pessoas épicas. E sobre nós, o que irão dizer? Qual será a nossa história? O que irão contar sobre nós? Às vezes a gente olha, eu colocava aqui a semana passada um trecho de uma parte do meu pai emocionado, falando da viagem que ele fez ao passado e vendo tudo que ele nunca conseguiu ver. E a gente vê a história da minha mãe, que creu quando tinha tudo para não acreditar em mais nada. Decidiu vencer, decidiu lutar, decidiu confiar em Deus, decidiu perdoar. E se partisse hoje, nós comentaríamos da minha mãe deixando um legado de fé, que resultou no Ministério Mudança de Vida, e na salvação de milhares de pessoas, que é só o começo. É só o começo do que vai acontecer. Então não é simplesmente, eu acredito seriamente que se Deus me chamasse hoje, eu já deixaria um legado para os meus filhos. Teria boas lembranças. Exemplo. Atitude. Deus está chamando homens e mulheres para ser o Bezalel, que Ele quer derramar do seu espírito, dessa sabedoria, dessa inteligência, dessa habilidade, dessa plena capacidade para realizar coisas grandes, estrondosas. Deus está chamando homens e mulheres que Ele quer fazer de você uma matriz, uma incubadora de projetos grandes, ousados, que vai beneficiar a vida de tanta gente, que vai beneficiar o reino, a obra de Deus de forma estrondosa. Deus está chamando homens e mulheres para construir uma história épica, realizações épicas. E a palavra para você é: com o auxílio de Deus você vai realizar proezas. Deus está chamando homens e mulheres de Deus, está levantando você como artesão, como um ferreiro para forjar o futuro lindo, poderoso, promissor, próspero que Ele tem para você. Sabe o que ferreiro faz? Ele entorta ferro, ele molda ferro. Sabe o que é o artesão?
Bezalel fazia? Deus dava projetos e ele trabalhava com ouro, com prata, com pedras preciosas. Olha que coisa estrondosa. Olha que coisa estrondosa. Deus quer fazer de você um artesão, um ferreiro, que forja um futuro glorioso, promissor. Deus quer dar a você negócios. Deus quer dar a você modelo de negócios. Deus quer dar a você ideias. Deus quer dar a você projetos que vão impactar vidas, que vão mudar vidas e que vão gerar grandes resultados no reino, para a glória de Deus, para a obra de Deus. Deus está chamando vocês. Primeiro Ele colocou o seu Espírito. Após colocar o seu Espírito, Ele derramou do Espírito da sabedoria, da inteligência, habilidade, capacidade, plena capacidade para realizar coisas estrondosas. Deus quer levantar você como ferreiro que quebra o chifre, que corta o chifre, esses poderes da humilhação, da derrota, do fracasso, da miséria, da escassez. Quando perguntaram o que são esses ferreiros, quem são esses ferreiros? Então vem o Senhor diz, eles vêm para cortar os chifres, esses poderes, e tirar da vergonha, tirar da humilhação, levantar a cabeça daquele que tem caminhado de cabeça baixa, olhando para os pés. Quem quer você humilhado é o diabo. Deus quer você de cabeça erguida. Quem quer você olhando para os seus pés, não tendo a coragem de levantar a sua cabeça, é o diabo. Deus quer você de cabeça erguida. Deus nos dá poder como ferreiro para cortar esses chifres, esses poderes. Deus te dá poder para forjar o seu destino, forjar o seu futuro, para forjar um futuro próspero, promissor, poderoso, abundante, extraordinário. Deus vai colocar do Espírito dele sobre muitos de vocês e vai dar projetos, e não só a execução desses projetos, a execução de projetos grandiosos, poderosos, habilidade para trabalhar com riqueza, ouro, prata, pedras preciosas, com coisas estrondosas. Toma posse e diga: Senhor, eu estou aqui e eu quero ser um Bezalel dos dias de hoje. Senhor, eu quero ser um Bezalel, homens que o Senhor derrama desta unção. Eu quero ser um artesão, eu quero ser um arquiteto, um ferreiro que constrói, que forja. Você tem ferramenta, não é a minha palavra como fogo, não é a minha palavra como martelo. Você, pela palavra, você pode forjar ferramentas poderosas, ferramentas que você vai construir um futuro glorioso, poderoso, estrondoso. A palavra é o fogo, a palavra é o martelo que você forja o seu destino, que você forja o seu futuro, em nome do Senhor Jesus. Então toma posse agora, toma posse e diga: Senhor, eu tomo posse da tua palavra para forjar o meu futuro, para forjar o meu destino, para forjar o futuro próspero, promissor, abundante que o Senhor tem para mim. Senhor, eu quero ser um Bezalel, eu quero ser um Neemias, eu quero ser um Moisés, um Davi, um José. Eu quero ser, Senhor, esses homens. Eu quero, meu Pai, atos épicos, história épica, uma vida épica. Eu quero fazer coisas memoráveis, extraordinárias. Eu quero deixar um legado, Senhor. Eu quero deixar um legado, eu quero ser um instrumento de poder. Eu quero ser um instrumento de obras esplêndidas, notáveis, admiráveis. Eu quero, Senhor. Deus quer levantar vocês. Deus quer levantar vocês. É você. Não é quem está lá fora, é você. É você que está aqui. Então diga: Senhor, coloca o teu Espírito em mim.
Coloca o teu Espírito em mim, coloca o teu Espírito em mim. Senhor, coloca o teu Espírito em mim. Me dê o Espírito da sabedoria, da inteligência, da capacidade, do conhecimento, da habilidade, da plena capacidade. Meu Deus, coloca o teu Espírito em mim. Eu quero ser esse artesão, eu quero ser esse ferreiro que vai forjar. Forja, transforma a sua lâmina em espada, transforma em foice e começa a colheita. Começa a colheita, porque a Bíblia diz que já está abundante os lagares, em nome do Senhor Jesus. Diga, eu quero, Senhor. Eu tomo posse dessa unção, Senhor. Eu quero ser esse Bezalel. Eu quero, meu Deus. Deus quer levantar você, viu? Deus quer levantar você. Deus quer fazer de você esse artesão. Deus quer fazer de você esse arquiteto. Deus quer fazer de você esse ferreiro que forja. Ele te dá capacidade para forjar, fazer. Você tem ferramenta para isso, viu? E o que você não tem, Ele vai dar a você, para você realizar coisas poderosas. Ele vai te dar projetos, você vai ter projetos, você vai ter ideias, Deus vai te dar modelo de negócios, Deus vai te dar modelo de empresas, Deus vai dar a você modelo de coisas que você não tinha, em nome do Senhor Jesus, porque Ele tem propósito com você, Ele tem propósito através de você. Ele vai realizar coisas estrondosas, Ele vai derramar do Espírito dEle, da sabedoria, da inteligência, do conhecimento, da habilidade, da plena capacidade para realizações épicas. Toma posse, em nome do Senhor Jesus. Toma posse. A palavra é: digo fraco, eu sou forte. Para de escutar a voz do diabo. Você é pequeno, você não tem condição, você não. Para! Diga o fraco, eu sou forte. Diga eu posso, eu sou capaz. Deus vai me capacitar. Deus vai me ungir para coisas poderosas. É você. Deus vai te ungir para coisas poderosas. Viu? Se coloca nessa posição. Se coloca nessa posição. E diga a Ele: coloca o teu Espírito em mim, Senhor. Eu quero ser o Bezalel. Eu quero ser os valentes. Senhor, eu quero essa unção. Eu quero ser esse que o Senhor derramou do seu Espírito, que o Senhor derramou de capacidade, habilidade e plena capacidade. Eu quero ser esse, Senhor, que o Senhor deu inteligência. Eu quero ser esse, Senhor. O enchi do Espírito de Deus e te dei habilidade, inteligência, conhecimento para fazer desenhos e trabalhar em ouro, prata, bronze, lapidar. Inteligência, competência, habilidade para fazer todo tipo de trabalho. Olha que coisa linda. O enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade, plena capacidade para desenhar, executar e trabalhar. Lhe dei do Espírito de Deus e lhe dei grande sabedoria, habilidade, perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Toma posse de cada virtude. Toma posse de cada uma dessas virtudes. Toma posse, porque vem de Deus. Depende de você, vem de Deus. Não depende de você, vem de Deus. Ele derrama sobre você. Diga: Senhor, eu preciso dessa capacidade, eu preciso desse discernimento, eu preciso dessa inteligência, dessa habilidade, eu preciso, Senhor, dessa perícia. A Bíblia diz que um homem perito no que faz, ele não vai trabalhar para gente comum. Não vai estar no meio de gente comum. É Ele. Em Deus faremos proezas. Em Deus você vai fazer proezas. Eu sinto no meu coração e no meu espírito dizer isso para você.
Deus, Ele está levantando matrizes, incubadoras. Ele faz de você, de alguns de vocês aqui, matrizes, incubadoras de projetos grandes, de projetos gloriosos. Ele vai dar a você habilidade, inteligência, conhecimento, capacidade que vem dele para realizar coisas que você naturalmente não é capaz. Só diga uma coisa a ele hoje aqui, agora. Seja o Salomão da pureza. Diga: eu sou um menino, Senhor. Eu sou um menino, eu sou uma criança. Diga a ele: eu não sei o que eu devo fazer, me ensina. Senhor, eu sou um menino, eu não sei o que eu devo fazer, me ensina. Me ensina. Me ensina, porque eu sou como um menino. Eu não sei o que eu devo fazer. Quando Salomão disse isso, e ele pediu aquele coração compreensivo, então Deus começou a dar a ele. Começou a falar, e ele tinha capacidade para ouvir. Porque todos os dias vinha conselhos e direcionamentos. Todos os dias vinha aconselhamentos. E ele foi construindo aquela sabedoria, aquela grandeza, aquela glória, aquela riqueza. Porque ele estava ligado à fonte. Era o filho que dependia do pai. Seja o filho que depende do pai. Não se faça independente do pai. Não se faça independente do pai. Seja o filho que depende do pai. E o pai, que é a fonte da sabedoria, da grandeza, da riqueza, do poder, todos os dias vai dar a você direcionamentos, vai dar a você orientações do que Ele tem com você, do que você deve fazer. Ideias vão fluir, projetos vão nascer dentro de você, e a capacidade de execução deles, a capacidade de execução. Você é a incubadora, você é a matriz, você é o que Deus está chamando para a nossa geração, para atos épicos. Atos épicos que Deus vai realizar. Aleluia. Receba. Receba em nome de Jesus. Receba. Diga: eu preciso do Senhor, meu Pai. Deseja. 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 Deseja a fonte. Deseja a fonte. Deseja. 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 Nós te desejamos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Faz, Espírito Santo. Derrama desta unção. Levanta homens e mulheres como Bezalel aqui. Levanta homens e mulheres como Aholiabe, Senhor. Levanta homens e mulheres como Davi, como José, como Neemias, como Moisés, como Salomão, menino. Levanta, Senhor. Ele faz de novo. Ele faz de novo.
Ele faz de novo e agora é com você. Agora é com você. Agora é com você. Agora é com você. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Enche a tua igreja. Aleluia. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos. Com seus olhos fechados, o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata, bronze, para a lapidação. Eu lhe dei inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho. Todas essas coisas deverão ser feitas exatamente como eu ordenei. O enchi com o Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade. Tudo deve ser feito exatamente como eu lhe ordenei. O enchi do Espírito de Deus e lhe dei sabedoria, habilidade e perícia. Os artesãos deverão fazer tudo conforme eu lhe ordenei. Você é o artesão. Você é esse ferreiro que vai forjar coisas estrondosas, um futuro lindo, poderoso. Você é essa matriz. Você é essa coluna, essa incubadora que Deus usa para coisas grandes. Levante as suas mãos, eu declaro que todas essas virtudes seja derramado sobre a tua vida. E Deus coloque o Espírito dele poderosamente, que o Espírito venha sobre a tua vida. E cada uma dessas virtudes, sabedoria, inteligência, habilidade, plena capacidade, perícia, que Deus levante você como um grande artesão, um grande ferreiro, que forja negócios, modelo de negócios, ideias, projetos, coisas estrondosas que Deus vai realizar através da tua vida. Lembre-se que tudo deve ser feito exatamente como eu lhe ordenei. Esteja atento para receber a direção. Seja Salomão um menino que não sabe o que deve fazer, então diga sempre: Pai, o que eu tenho que fazer? E a fonte da sabedoria será derramada sobre você.
e você vai realizar coisas estrondosas. Em nome do Senhor Jesus, saia daqui hoje, revestido dessa unção, dessa graça, desse poder. Saia daqui hoje como esse artesão, esse ferreiro, que vai forjar um futuro lindo, poderoso, glorioso, abundante, extraordinário, em nome do Senhor Jesus. Saia daqui com essas virtudes, saia daqui com essa visão, com essa direção e com esta unção sobre a tua vida. Diga: eu creio, diga: eu recebo e tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus, para Jesus.